Deus abençoe você e a sua família. Estamos agora no segundo vídeo, cujo título da mensagem, ensinamento da palavra de Deus, é sobre o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 11 e 12. Começa no 5, vai até o 13. Está também este relato, muito importante, foi um dos episódios de Jesus, do seu ministério, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. Tem um pouco de diferença ali, mas é o mesmo assunto. Mas no Evangelho de Lucas não traz esses dois versículos que nós estamos ensinando a você, essa revelação importante, que nos diz que você, eu, todo ser humano, que não for achado inscrito no livro da vida de Jesus Cristo, todo ser humano que tem desprezado a palavra de Deus, tem zombado da palavra de Deus, e que ainda não se converteu verdadeiramente, não fez penitência, está adiando sua conversão, e que não acredita no nome do Filho de Deus, que não abraça a fé, que não se humilha diante de Deus, que quer continuar em seus maus caminhos, que não dá ouvidos àqueles que pregam a verdade em Jesus Cristo, que não quer seguir o caminho, a verdade e a vida, não quer seguir a luz que é Jesus, pois ele diz, eu sou a luz no mundo. Todo aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem não segue a Jesus, quem não guarda os seus mandamentos, não ama nem a Jesus e nem a Deus. Essa gente e você, sua família, e seja lá quem for, se não se converter verdadeiramente, não der o seu testemunho, não brilhar como luz, não ser sal nessa terra, se você não guardar os mandamentos de Jesus Cristo, infelizmente, você estará perdido, será condenado. Vai para prisões e depois de lá, no juízo final, será lançado na fornalha ardente. Está lá no livro do Apocalipse. E nesse versículo 11, e no versículo 12, o que Jesus disse? Ele se admirou da fé daquele homem, que era um comandante romano, ali em Cafarnaum. Comandava cerca de 100 soldados, um centurião. Centurião significa comandante de 100 soldados. Ele tinha um servo ao qual prezava demais, mas esse servo era judeu. Esse centurião, provavelmente, ele não era prosélito, não era circuncidado. Mas ele edificou uma sinagoga para os judeus, era amigo da nação judaica. Aquele servo que estava na sua casa estava à beira da morte. Ele ouviu falar de tudo que Jesus fazia. Então, ele não era um homem idólatra, não. Ele tinha um temor de Deus, uma consideração pelo povo judeu. E Jesus se admirou da fé dele, porque ele disse, Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa, nem me achei digno de ir ao teu encontro. Veja a humildade de um chefe romano, de uma autoridade. Por isso, diga uma só palavra e meu servo será curado. Eu creio. Jesus se admirou. Em Israel, Jesus disse àqueles que estavam seguindo ele, eu nunca encontrei uma fé desse tamanho entre os filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Um pagão, de nação pagã, um estrangeiro que nem circuncidado era e que para os judeus estava perdido. Mas era um homem bom, um homem que mostrou humildade diante de Jesus. E no Evangelho de Mateus fala o que em Lucas não foi escrito, que essa escuridão, ela existe.
E os filhos do reino serão lançados na escuridão. Lá haverá choro e ranger de dentes. Essa escuridão, sim, é o inferno. Mas o inferno não significa só um lugar de fogo. Muitas penitenciárias e cadeias do outro lado. Existem tribunais. Todos nós temos que passar pelo tribunal de Cristo e seremos julgados, condenados ou absolvidos e justificados, conforme a vida que nós levamos nesse mundo. Nós temos um prazo, um tempo determinado. E aqueles que Jesus disse, os filhos do reino, isto é, os filhos de Israel, que desprezaram os profetas, a lei de Moisés, Jesus Cristo, que andavam em maus caminhos, que não se converteram diante de tantos prodígios e milagres, de pregações tão poderosas, infelizmente, foram lançados nessa escuridão. E outros serão, porque essa escuridão existe. Mas não é a única coisa, o único tipo de sofrimento do outro lado. Prisões, ele está dizendo lá, tem prisões, e você vai ficar na escuridão, haverá desespero. Você já rangeu o dente de desespero, em grande angústia? Já teve essa experiência da escuridão? Sim, eu já vi isso no encontro em que eu estava, encontro de espiritualidade da RCC, Renovação Carismática, e lá uma mulher, uma oração de cura interior, uma mulher, ela perdeu a visão, ela não era cega, mas estava com os olhos fechados, todos em oração, e quando ela foi abrir os olhos, não enxergava. Se sentiu numa escuridão profunda. Não viu, não ouviu mais ninguém. Aquela escuridão a oprimiu. Ela começou a gritar desesperada. Isso foi alguns segundos, ou até minuto, mas foi muito pouco. Talvez 30 segundos, e não chegou a um minuto. E ela começou a gritar em voz alta, desesperada, porque ela estava na escuridão, ela se sentiu na escuridão. E eles acenderam as luzes e começaram a orar por ela imediatamente. E oraram para que ela pudesse voltar à luz. E aí ela voltou, se acalmou. Só para você ter uma noção do que é escuridão. Desespero. Eu já tive experiência de uma forma diferente. Não fiquei no escuro, mas na mata, quando estava em oração, também por alguns segundos, 10, 15 ou 20 segundos, mais ou menos, veio um desespero tão grande e eu comecei a orar e a clamar por Deus. Não cheguei a gritar de desespero, mas porque aquilo terminou. Eu estava sendo provado, era uma prova. Deus permitiu isso, colocou isso para que eu pudesse entender, experimentar que quando as pessoas morrem e não estão preparadas, o que elas vão enfrentar do outro lado. Você sabe o que é isso? Talvez muitos de vocês, alguns passaram por experiências já de grande angústia e desespero e pode relembrar isso, fazer essa retrospectiva. Já aconteceu comigo este ou aquele fato, e eu caí num desespero, mas graças a Deus fui restaurado, restabelecido. Tive essa experiência, e aquela mulher teve aquela experiência. Estou contando para você ter uma noção e colocar isso em seu coração de que se você morrer em maus caminhos, não pedindo perdão, sendo orgulhoso, orgulhosa, não perdoando, orgulhoso, orgulhosa, cometendo injustiças, praticando o que Deus abomina, pecados da avareza, da ganância, falsidade, fingimento, mentiras, injustiças. Se você morrer com desonestidade, não paga, causa prejuízo aos outros e não paga, pessoa desonesta, logra os outros, desonesto, ladrão,
Se você morrer com desonestidade, no seu comportamento, na sua atitude, com soberba no coração, com aquela falta de caridade fraterna em ajudar os irmãos, sem a fé no Filho de Deus, sem reconciliação com os seus irmãos, com os seus inimigos até, sem amar o próximo, meu irmão, minha irmã. É para lá que você vai. Tem outros lugares ainda pior? Sim. A Bíblia nos relata. Jesus, em outro episódio, diz: se a tua mão, o teu pé, os teus olhos, algum membro do teu corpo te escandaliza, te leva ao pecado, é melhor que você arranque e jogue fora os teus olhos, teus braços, tuas pernas, e entre no reino de Deus sem braço, sem perna, sem olho, do que com os teus olhos, com os teus braços, tuas pernas, ser lançado no inferno, no mar de fogo, ser condenado. Posso dizer, uma escuridão. Irmãos e irmãs, é disso que Jesus está revelando. Se nós não estivermos preparados para morrer a qualquer momento, ninguém sabe o dia nem a hora, podemos nos perder para sempre, o desespero será grande. E Deus não brinca, Deus não mente. Por isso pregamos e ensinamos a palavra para que aqueles que estão ainda na escuridão, estão mortos, ressuscitem, sejam salvos, possam nascer de novo, ser batizados no Espírito Santo. Porque há muita gente morta andando por aí, de bicicleta, de carro, a pé, morta. E a maioria já se perdeu, e a maioria está se perdendo. Nós estamos avisando. Quanta gente tem se envelhecido, gente velha, envelhecido no pecado, na iniquidade, na injustiça, que ainda não se converteu. Zombador, zomba da palavra, não ouve, não acredita, não recebe a palavra de jeito nenhum. Quantos? Pessoas velhas vão morrer e vão ser condenados. Pode ser seu avô, seu bisavô, seu pai. Por isso, amados irmãos e irmãs, a importância da conversão genuína, verdadeira. Fé divina, não a fé humana. Sabedoria humana, a fé humana não salva, não liberta ninguém. E muitos caminham assim. Vão às igrejas, participam do culto ou da missa com uma fé superficial, humana. Sim, vão se perder. Com um amor, uma sabedoria humana, vão se perder. O que salva, o que liberta, o que nos dá a garantia da vida eterna é a sabedoria de Deus. Ela tem que estar no seu coração. A fé divina tem que estar no seu coração. Os mandamentos de Deus têm que estar guardados dentro do seu coração para que você possa os cumprir. Você tem que entender, aprender e cumprir. Porque só os ouvintes da palavra não vão se salvar, vão se perder. Por isso as nações pagãs, é disso que Jesus está falando, vindo do Oriente e do Ocidente, de todos os lugares, vão se sentar à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Eles estão vivos, Abraão, Isaque e Jacó morreram há muitos séculos, morreram no seu corpo, foi corrompido, destruído. Acabou-se da sepultura, sim, o seu corpo, mas a alma e o espírito de Abraão não. Como Moisés, por exemplo, tinha morrido, mas apareceu lá na montanha, para Pedro, Tiago e João, falando com Jesus Cristo. Moisés estava lá. Moisés tinha morrido, mas estava lá. Sua alma e seu espírito nunca morrem. E haverá ressurreição do corpo. Essa ressurreição vai acontecer com a volta de Jesus Cristo. E haverá uma outra ainda no juízo final. Mas com a volta de Jesus, haverá uma ressurreição universal daqueles que são amigos, parentes, irmãos de Jesus, daqueles que guardam os mandamentos de Jesus. E muitos filhos do reino, católicos e evangélicos, filhos do reino hoje, cristãos, que são falsos, são orgulhosos, são fingidos, que desprezam o próximo, fazem discriminação, descaso, são desonestos, impuros, adúlteros, mas são pregadores e ouvintes da palavra. Vão se perder, vão para a escuridão,
Por isso, irmãos e irmãs, nossa pregação para que o Espírito de Deus entre no seu coração, na sua vida, e opere em você uma transformação. Cure você de suas enfermidades, enfermidades físicas, enfermidades emocionais, sentimentais, enfermidades da sua consciência, da sua alma, do seu espírito. E que a palavra de Deus transforme a sua vida verdadeiramente. Se esforce, meu irmão e minha irmã. Seja um vencedor, seja um eleito, um vencedor, porque só os vencedores herdarão a glória eterna. Amém.